Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Giro. Eu sou Nadédia Calado e esse é o podcast em que você fica muito bem informado em cerca de 5 minutos. Vamos pro Giro? Enquanto aguardamos o possível encontro entre Lula e Donald Trump, o STF ainda não definiu a reação às sanções americanas. É o que conta pra gente o Felipe Igreja. O Supremo Tribunal Federal só deve avaliar medidas contra as sanções dos Estados Unidos depois que o julgamento da trama golpista for concluído. O ministro Luiz Roberto Barroso, que vai deixar a presidência do tribunal na segunda-feira, disse ainda que presos pelos ataques golpistas não querem a pacificação do país. Em conversa com jornalistas, Barroso disse que não pensa em deixar o Brasil no momento, embora tenha recebido convites. Os Estados Unidos anunciaram mais uma etapa do tarifaço global, mas dessa vez, pelo menos, não deve ser um problema para a gente. Fala Larissa Lopes. O Brasil não deve ser impactado pelas tarifas de 100% sobre medicamentos anunciadas por Donald Trump. Isso porque a medida é voltada a remédios patenteados e o Brasil exporta produtos genéricos. A avaliação é do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos. E os trabalhos na Assembleia Geral da ONU seguiram na sexta-feira. Ontem falamos do discurso da Palestina, agora chegou a vez de Israel. Matheus de Souza. O premier israelense Benjamin Netanyahu discursou na Assembleia Geral da ONU. A fala ocorreu em meio a protestos de delegações de dezenas de países, entre eles o Brasil. Durante o discurso, Netanyahu atacou o grupo terrorista Hamas e criticou os países que anunciaram o reconhecimento de um Estado palestino. Ele ainda fez um agradecimento público ao apoio de Donald Trump a Israel. De volta ao Brasil, a eleição é logo ali e as articulações para as candidaturas presidenciais continuam. Informações com Bruna Barbosa. Se Tarcísio de Freitas não disputar a presidência em 2026, o PSD avalia os nomes de Ratinho Júnior e Eduardo Leite para o Planalto. A afirmação é do presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, que destacou o governador de São Paulo como primeira opção, mas disse que o partido respeitará a decisão de Tarcísio, que tem repetido a intenção de concorrer à reeleição no próximo ano. A gente volta já. As investigações vão revelando novos detalhes sobre a execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo. Assunto para o Guilherme Marconi. O secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, afirmou que foi identificado o primeiro atirador suspeito pela execução do ex-delegado-geral Rui Ferraz Fontes. Conhecido como Jaguar, Rafael Simões já foi preso antes. O depoimento de um dos envolvidos e a perícia feita em celulares ligaram o suspeito à cena do crime. Leonardo Rezende traz detalhes de uma operação na zona norte do Rio de Janeiro. Uma operação da Polícia Civil para conter disputas territoriais entre facções rivais na zona norte do Rio terminou com um dos chefes do tráfico do Complexo da Maré morto nesta sexta-feira, de perfil cruel e opressor na comunidade, de acordo com moradores. Edmilson Marques de Oliveira, o Cria, era o homem da guerra do 3º Comando Puro e responsável por planejar invasões a outras favelas. A ação foi marcada por um intenso tiroteio e o fechamento da linha amarela, uma das principais vias expressas do Rio, onde uma granada chegou a ser arremessada, mas não explodiu. A Raíssa Cerdeira traz informações de uma operação da Receita. A Refit no Rio de Janeiro foi interditada pela ANP nesta sexta-feira por suspeita de atuar como uma refinaria fantasma para sonegar impostos. A empresa entrou na mira das autoridades após a Polícia Federal revelar que parte dos combustíveis que abastecia postos ligados ao PCC era produzido pela Refit. Durante a ação, mais de 90 milhões de litros de combustível foram retidos em 2 navios. A gente aproveita também para te dar um spoiler das reportagens especiais da CBN para esse fim de semana, começando pela expectativa pelo Pix parcelado com a Gabriela Echenique. Prestes a ser regulamentado pelo Banco Central, o Pix parcelado promete ser uma opção para milhões de brasileiros que não têm acesso ao cartão de crédito. A nova linha vai cair no gosto dos lojistas, que receberão o valor à vista e não pagarão taxas de maquininhas e devem oferecer descontos. Mas a nova modalidade preocupa especialistas que temem um maior endividamento da população. O Pix parcelado tem juros, que variam de 2% a 9% ao mês, diferentemente do cartão de crédito. Além disso, as parcelas serão debitadas direto da conta.
E ainda a ficção gerando inspiração real no enfrentamento ao alcoolismo. Desirê Miranda. A recuperação da personagem Helena Reutemann, que sofre de alcoolismo na novela Vale Tudo, incentivou pessoas de todo o Brasil a procurar ajuda no Alcoólicos Anônimos. A entidade viu crescer o número de pedidos de ajuda em poucos dias, tanto no aplicativo quanto pela linha telefônica. As reuniões presenciais também estão mais cheias em muitos estados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Em entrevista à CBN, a atriz Paola Oliveira, que interpreta a personagem, comemorou os resultados impulsionados pela novela. Para saber mais sobre as notícias que você ouviu aqui no Giro, acesse cbn.globo.com ou o app da CBN. Por lá tem as reportagens completas e análise dos nossos comentaristas. Tá gostando do nosso Giro? Segue a gente no Spotify, dá 5 estrelas, que ajuda muito. Também estamos no site, no app da CBN e em todos os agregadores. E pode compartilhar o Giro com quem você quiser. Até o próximo Giro.